Olá, me chamo Caio Ferraz e estamos iniciando a nossa segunda aula sobre os pilares da cosmovisão reformada. Bom, vamos ao nosso primeiro slide. Cosmovisão expressa por uma história, isso que nós temos tratado, certo? Enxergando através dos principais acontecimentos da história, uma maneira de enxergar biblicamente tudo aquilo que tem de realidade. Olha o que a Confissão de Westminster diz. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida, por este pacto, ou seja, o primeiro pacto, o pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Lembra-se que nós tratamos na nossa última aula sobre a criação e, em sequência, a queda? A queda trouxe consequências. E essas consequências da queda, você deve se recordar, nos trouxe uma depravação radical, ou seja, uma depravação na nossa raiz. Nós ficamos completamente inclinados para o mal, com corações completamente dispostos a fazer aquilo que desagrada o Senhor, e não somente em atos, mas em todas as extensões das nossas vidas. Mas vem aqui uma promessa, vem aqui algo que está acontecendo, uma restauração total desta depravação que nos acometeu. Então, veja o título que eu coloquei, restauração total da vida humana e da criação, pois o pecado ele trouxe uma destruição por completo, uma rebelião generalizada contra o Criador. Olha o que Colossenses diz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Deus achou bem que, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Coloquei mais dois trechos aqui de frases de autores importantes para a nossa compreensão mais apurada. A redenção não será nada menos do que a restauração, o renovo e o complemento da criação, a humanidade incluída de forma central. Albert Wolters vai dizer: a abrangência da redenção é tão grande quanto a da queda. O que isso tudo quer dizer? Que apesar da queda, apesar do homem estar corrompido e estar em rebelião com o Criador, também com o seu habitat e também com os seus semelhantes, Deus promoveu uma redenção. O Senhor, Ele mesmo promoveu esta nossa salvação, esta reconciliação, esta restauração deste grande problema que nós mesmos acabamos de procurar. Então nós entendemos o que é a redenção. A redenção é uma restauração do plano original de Deus, ou seja, a sua criação, certo? Mas olha que interessante, vamos voltar para mais um slide. Todos os homens possuem anseios redentivos. O homem secular também possui a percepção desses conceitos de criação, queda e redenção. Isso que nós tratamos até agora, né? Mas olha como ele entende. Esta impressão é universal e ela é transmitida através de 3 pontos: ideal, real e solução. E todo homem busca redenção de alguma forma. Observe, as religiões, elas procuram uma redenção. Toda religião procura também uma forma de restauração, um ápice, uma solução do problema. Então você vê no judaísmo, eles procuram através da expiação, por meio das obras. Você vê, talvez, no budismo, eles encontram através do nirvana. Tá? Isso para citar alguns exemplos. Mas você vai ver esses anseios redentivos expressos, por exemplo, nos filmes. Você já parou para observar que a maioria dos filmes, eles têm o seguinte roteiro. Começa com uma história e tudo é muito normal. E de repente começa a apontar para uma solução. Geralmente o personagem principal, o protagonista dos filmes, ele está procurando algo que
traga redenção, uma plena felicidade, uma alegria constante. E finalmente ele encontra. É o ápice do filme. Geralmente acontece lá por volta dos 80% do filme. E aí acontece algo muito ruim. E tira isso que ele havia conquistado. O personagem principal perde isso. Só que lá no final acontece algo que o traz novamente esta alegria. Observe que são sempre os três mesmos pilares. O ideal, aí tem o real. E finalmente vem a solução. Olha que eu coloquei em outro tópico. Isso fica nítido nas religiões, como eu disse, no consumismo, que eu também não mencionei, mas eu posso colocar aqui agora. O consumismo é aquilo que fica muito explícito na nossa sociedade hoje. Nós somos a sociedade do consumo. Nós precisamos ter, e a mídia, os meios de comunicação, as redes sociais estão o tempo todo dizendo que se nós comprarmos algo, nós teremos a nossa redenção. Fica muito interessante isso. Quer ver? Quando eu ter aquele carro, eu vou ser a pessoa mais feliz e satisfeita do mundo. Eu vou encontrar o céu aqui na terra. Não é verdade? Aí tem outras pessoas que têm outro tipo de sonho de consumo. Eu não estou dizendo que esses meios, essas alegrias, elas não sejam válidas, não sejam positivas. Você pode ter um carro que você tanto anseia, mas você não pode fazer dele o seu céu na terra. Tá ok? Vamos voltar. As pessoas que querem muito ter uma casa, então parece que quando ela tiver aquela casa, aí sim ela vai ser completamente feliz e todos os seus problemas vão estar solucionados. Quer ver outro exemplo? O casamento. O casamento muitas vezes é idolatrado pela nossa cultura, quando digo em meio à cristandade, ou seja, a sociedade cristã. Parece que o jovem casal, quando eles casarem, então finalmente virá a redenção. E eles buscam aquilo ali com todas as suas forças e parece que aquilo ali é a trajetória final de suas vidas. E é só o começo, na verdade, você que é casado sabe muito bem disso. Vamos voltar. Nos filmes eu já tratei, nos esportes. Nos esportes também isso fica muito nítido. E o meu Palmeiras, ele precisa ser campeão, e quando ele for campeão mundial, ele é campeão mundial. Você pare de zombar do meu Palmeiras. Quando ele alcançar aquele título, aí eu vou ter uma alegria imensa, uma satisfação, a redenção virá. Vamos voltar. Na política, volta para mim aqui. Eita, agora nós tocamos em algo perigoso. Na política, a redenção virá. As pessoas pensam quando o viés político delas for impregnado sobre o senso comum, aí sim virá a restauração, virá a redenção. As coisas elas ficarão como um céu na terra. O Brasil, nossa, vai ser um país perfeito. É um puro engano, mas isso fica explícito que os nossos corações, como um todo, não somente pessoas cristãs, mas não cristãs também, todas possuem anseios redentivos. Voltando aqui. O homem expressa seu desejo por redenção em tudo que faz, pois somos seres religiosos. Nossos corações são verdadeiras fábricas de ídolos, como disse Calvino. E é verdade. A cada dia nós temos fabricado novos anseios, novos objetos para depositar, melhor dizendo, os nossos anseios redentivos. Os nossos anseios por salvação. Parece que aquele objeto, aquela pessoa, aquele lugar nos trará a redenção. Vamos para o próximo slide. Bom, Caio, você falou várias coisas e eu queria saber alguns exemplos práticos de tudo isso que nós tratamos agora. Você falou sobre criação e você não deu um exemplo prático. Você falou sobre a queda e você não diz no que implica isso. Você não falou também sobre a redenção. Por favor, vamos ser mais diretos. Vem comigo no slide. Viver à luz da criação nos ajuda a nos relacionar com pessoas complicadas, pessoas difíceis, sabe? À luz do fato de ainda serem imagem e semelhança de Deus. Você se recorda que nós tratamos sobre isso já. Todo homem
é a imagem e a semelhança de Deus. Nós fomos feitos assim, embora transgredido, a nossa imagem foi desfigurada pelo pecado. Mas isso tem uma implicação. Nós devemos tratar todas as pessoas como imagem de Deus. Viver à luz da queda implica em não nutrir sonhos utópicos resultantes do esforço humano para construir uma sociedade melhor. Muitas pessoas elas colocam verdadeiros anseios redentivos em questões utópicas. Elas acreditam que por meio de algo virá redenção completa. É isso que nós estamos tratando aqui. E nós temos que encarar que tudo isso é utopia. Os nossos esforços humanos não nos farão alcançar algo que só é possível por meio de uma intervenção divina, por um agir soberano de Deus. Então, se torna utopia. Por exemplo, questão política mesmo, como acabamos de mencionar. É evidente que o problema não estão nas estruturas. O problema não está no mecanismo, o problema está no homem. Pois é no homem que está o pecado. São em nossos corações. Viver à luz da redenção envolve uma noção de uma redenção tão abrangente que afeta pessoas não somente em sua espiritualidade, mas em todas as áreas de sua vida, inclusive o habitat. Nós falamos que em Colossenses está escrito: Deus achou bem que por meio de Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, são todas as coisas. Deus achou melhor reconciliar todas as coisas, inclusive o nosso habitat. Como assim? Todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo isso tem sido reconciliado em Cristo Jesus. Este é o meio da redenção cósmica que Deus assim aprove. A redenção vir por meio de Cristo Jesus, mas não somente do homem, como alma. Muitas pessoas pensam que a salvação é somente a da alma. Vamos ganhar almas para Jesus. Isso fica muito explícito nos dizeres evangélicos. Mas a salvação do homem não é somente reduzida à alma. Não fazemos nenhum tipo de dicotomia. A salvação do homem é integral. Tá ok? Integral também no sentido da natureza. Tudo aquilo que nos envolve. O pecado, quando ele vem, quando a queda surge, que é o segundo tópico que nós tratamos, o pecado original, ele vem e corrompe todo o habitat. O homem, ele fica contra a mulher e coloca a culpa, o seu pecado, e coloca a culpa do seu pecado nela. Mas é interessante também que ervas daninhas começaram a surgir no solo. O homem passou a ter que se esmerar para colher alimentos, para produzir aquilo que pudesse satisfazer a sua fome. Isso porque a nossa terra, a natureza, também está em rebelião com o homem. Isso não quer dizer que nós vamos fundar a teologia do ecossistema, como muitos têm feito, mas Deus já solucionou o problema por meio de Cristo Jesus, que tem reconciliado todas as coisas em si. Agora nós vamos para o nosso último tópico. Podemos ver a glorificação como a consumação. Glorificação é o último pilar que nós vamos tratar aqui. Vamos ver o que está escrito. Se a redenção é fundada em atos, morte e ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito no Pentecoste, etc., que redundam em um processo de restauração, a consumação é o fim desse processo. A redenção vinda de Cristo eliminará a presença do mal em nós e ao redor de nós. Já não mais haverá trevas, seremos perfeitos habitantes de um mundo perfeito. Lembra que eu falei? A restauração cósmica através da redenção em Cristo Jesus. Olha o que o Philip Heineken diz. Quando o paraíso for reconquistado, não poderá ser jamais perdido. Esta é uma das coisas que distinguem a consumação da criação. Ela é indefectível, ou seja, não possui defeitos. Assim, a glorificação é o fim da era presente e o começo de uma eternidade sem efeitos da queda. Ou seja, a glorificação é o último tópico. A glorificação é a consumação,
É a conclusão. A redenção, como nós tratamos da última vez, no último pilar, é o já e o ainda não. Nós estamos vivendo nessa tensão, certo? É essa tensão que nós estamos inseridos. Só que a glorificação é o final. É a conclusão. É a consumação sem defeito algum. Como viver, então, à luz da glorificação? Primeiro, você tem que saber que viver à luz da glorificação pressupõe duas coisas. O entendimento de que Cristo é o centro da história, tá ok? A nossa história é dividida em duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo, tá ok? E a nova era já foi instaurada, mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Tá? Isso que eu até mencionei, nós estamos nessa tensão do já e o ainda não. Nós não desfrutamos da consumação plena. Estamos vivendo na tensão. Se só levarmos em consideração o que Deus já fez e está fazendo, teremos uma visão ufanista demais. Se só enfatizarmos o que será feito na segunda vinda, teremos uma visão pessimista do crente do mundo. Por isso, precisamos de equilíbrio. Precisamos viver o já com vista ao ainda não. Precisamos viver o agora, meus irmãos. Precisamos viver o hoje, sabendo de que tudo que Jesus já fez, de tudo que já foi realizado, mas também com um olhar escatológico do que ainda virá. Isso não nos fará com que perdamos a nossa esperança. Timóteo Keller ele diz algo no livro chamado Igreja Centrada. A ideia de peregrinos não é a de viajante, mas de um estrangeiro residente. Pense sobre isso em nosso contexto brasileiro. Vivemos desapontados com o nosso país, não é verdade? Que num primeiro convite, se surgisse um primeiro convite, imagine você, de um país de primeiro mundo, nos oferecendo um gostinho de céu, certamente ficaríamos tentados em nos mudar. Você, seja bem sincero, você em algum momento falou, se viesse um convite para mim morar nos Estados Unidos da América, eu iria hoje, eu largaria tudo, eu venderia o meu carro velho, eu abandonaria minha faculdade, eu deixaria o meu emprego, escreveria uma carta para o meu chefe me demitindo e iria hoje mesmo, não é verdade? Você não diria isso? Eu tenho que falar por mim, que eu também sinto essa tentação, tendo visto tudo que nós vemos em casos de corrupção no nosso país. Mas, vamos lá. Mas, através de uma cosmovisão bíblica, não jogaríamos fora a nossa cidadania brasileira. Por quê, Caio? Porque não nos encheríamos de expectativas utópicas, de transformar o Brasil num pequeno céu e nem um desejo de fuga, de ir para um outro suposto céu. Porque existe um país melhor, existe um lugar melhor onde eu vou ser completamente realizado. Será? Uma cosmovisão bíblica nos ajuda a entender que a nossa cidadania aqui precisa ser moldada pela nossa cidadania celestial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe um lugar que seja o céu aqui na terra. Tira essa ideia absurda da sua cabeça. Não existe. Mas quando nós temos um olhar, uma perspectiva correta da nossa cidadania celestial, nós encaramos a nossa cidadania terrestre de uma maneira diferente. Buscando ser sal na terra. Buscando ser luz no mundo. Vamos à nossa conclusão. Conclusão. Franz Schaeffer diz algo muito interessante. O cristianismo bíblico é a verdade concernente com a realidade total. É a propriedade intelectual dessa verdade total e então vive segundo essa verdade. Como assim? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer se o cristianismo bíblico ele é verdadeiro, ele não é meramente teórico, ele não é meramente um conjunto de pressuposições, ele não é meramente um conjunto de informações transcendentais que tratam somente de questões metafísicas. Muitas pessoas elas falam sobre criação, elas ficam meio desconfiadas. Será que o evolucionismo não está certo? Será que realmente Deus criou algo? Eu gostaria muito de entrar em questões apologéticas aqui. Mas isso não vem ao caso agora.
Mas outras pessoas, elas ficam pensando acerca da queda. Ah, mas será que eu sou mau? Será que não são traumas da minha infância, como Freud disse? Algumas pessoas pensam dessa forma, ainda sendo cristãs. É aquilo que nós chamamos de paralaxe cognitiva, né? Mas vamos voltar aqui. Algumas pessoas pensam que essa questão de redenção, esse anseio redentivo que foi abordado aqui, nada mais é que um desejo de algo melhor. Nós merecemos, assim elas pensam, algo melhor. E outras pessoas pensando sobre glorificação, sobre consumação, elas, na verdade, elas nem pensam sobre isso. Muitas delas nem pensam que existirá um fim. Elas pensam que a história é cíclica e nunca chegará a um fim. Ou então, como os filósofos gregos pensavam que o universo era eterno. Elas pensam dessa forma. Mas a cosmovisão bíblica ensina de outra forma. Ensina que existiu um momento que um ser supremo criou todas as coisas com um propósito, como nós vimos na nossa primeira aula, de demonstrar a sua glória, a sua bondade. Então veio algo que destruiu o plano original. É a queda, o pecado, corrompeu o homem, corrompeu a criação como um todo. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, já fazendo parte do seu plano, antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através desse Filho, ele tem restaurado, ele tem promovido a redenção a todos os aspectos da realidade. Tudo aquilo que é invisível e a tudo aquilo que é visível. Deus desejou reconciliar tudo por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E tudo isso aponta para um fim, quando nosso Senhor voltará. Voltará cheio de glória nos céus. Vamos caminhar para a nossa conclusão. Todos os cristãos zelosos são chamados a levar a sério a cosmovisão bíblica e orientar tanto os seus pensamentos como suas ações de modo correspondente, ou seja, não é somente uma abstração teórica, tá ok? Não é somente uma matériazinha, cosmovisão. Não, tem que moldar a nossa forma de enxergar a realidade. Ignorar a questão é negar a relevância prática das escrituras para a maior parte da vida comum. Uma visão biblicamente vigorosa, essa aqui é o que você tem que gravar, é esse final que você tem que entender. Uma visão biblicamente vigorosa proporciona relacionamentos pessoais verdadeiros. Também não sermos guiados por ideologias utópicas. Também enxergar a redenção de maneira holística, total, plena, integral. E também nos ajuda a ajustar o foco da missão da Igreja de Cristo Jesus neste mundo. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que esse tempo tenha sido um tempo de desafios, tenha te provocado, causado um certo reboliço e você esteja cheio de dúvidas. Claro, eu quero que você esteja cheio de questionamentos acerca daquilo que nós temos tratados, pois somente a partir disso nós podemos dar sequências. Portanto, mande suas sugestões, mande suas perguntas pra gente. Nós vamos tratar sobre elas no nosso podcast que acontecerá na semana que vem. Tá ok? Deus abençoe.